Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo do Céu. Com certeza, o nosso objetivo aqui é sempre trazer um papo do céu para abençoar, edificar a sua vida e para que você viva aqui na Terra de forma simples, clara, objetiva, mas porém abençoada. E hoje eu tenho comigo um grande amigo, grande convidado, uma pessoa muito especial. Misael Silva, cristão, casado, pai de 3 filhos e psicólogo clínico, atua em várias áreas da psicologia, como nosso convidado especial hoje. Seja bem-vindo, Dr. Misael Silva. Muito obrigado, pastor João. Creio que vai ser um ótimo momento, assim como das outras vezes foram, e espero aí compartilhar coisas relevantes hoje. É verdade, é sempre muito bom ter o senhor aqui conosco, Sempre temas relevantes e edificantes, não é verdade? Bem, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade. É consequência da falta de fé? Por que nós escolhemos também falar um pouquinho sobre esse assunto? Hoje eu tenho dados aqui comigo da OMS, da Organização Mundial de Saúde de 2021, que diz que 280 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. E Portugal, onde nós estamos gravando aqui este podcast hoje em Lisboa, representa o 5º país nessa posição, com pessoas em depressão. Então é um assunto, tanto a depressão quanto a ansiedade, é um assunto que tem sido uma realidade na vida das pessoas, no mundo e em todos os países. E eu creio que você tem muitos amigos, e conhece alguém, ou talvez você já passou por isso, já viveu essa realidade de depressão, de ansiedade, e aí teve alguém que disse para você, não, você está deprimido porque está faltando Deus na sua vida, você está deprimido por causa disso, por causa daquilo, não, você tá ansioso porque você não confia em Deus, você está isso porque... Enfim, nós temos uma série de coisas que ouvimos, mas de fato é importante nós compreendermos e entendermos que nós somos um ser tricotômicos, e tudo faz sentido, no nosso corpo, na nossa alma, mas também no nosso espírito. E hoje, com o Dr. Misael, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Dr. Misael, qual é a relação, que tem aí a depressão, a ansiedade com a fé? Mas primeiro, Dr. Misael, defina para nós aí o que é depressão, porque durante muito tempo ouve-se, e não sei se é de forma correta, de forma errônea, sim, que depressão é excesso de passado, e ansiedade é excesso de futuro. Sim, sim. Como é que o senhor enxerga? Como é que o senhor entende isso? Então vamos lá. Eu gosto muito dessa temática, inclusive meu livro está pronto sobre depressão. Que então, legal! Depressão não é reticências, não afunde na ignorância. Muito bem, vamos deixar aqui o link, Isso aí. Então, hoje, neurocientificamente falando, a depressão ela é uma doença que se localiza no cérebro e que causa uma diferença no funcionamento cerebral, especificamente no lobo pré-frontal, que é essa parte atrás da nossa testa. Então, essa parte do nosso cérebro é responsável pela tomada de decisão, por saber se algo é bom ou ruim, pela análise, pela motivação. Então, quando há uma supressão, da circulação neuroquímica, hormonal nessa parte do cérebro, nós temos os sintomas da depressão. E aí, a causa ou as causas disso são várias. E eu separo em 2 grandes áreas. As causas orgânicas e as causas psicoemocionais. Contudo, tá vendo? Independente dessas 2 grandes áreas, o resultado vai ser o mesmo. Supressão da circulação neuroquímica hormonal no lobo pré-frontal. Então, tá vendo? Não se assuste com essa palavra difícil, mas é isso, tá vendo? Olha, independente dos fatores orgânicos ou dos fatores psicoemocionais, o seu cérebro não vai estar funcionando direito.
E sempre que isso acontecer, você vai ter ali os sintomas da depressão, que nós vamos falar aqui no decorrer da nossa conversa. A ansiedade é a mesma coisa. Então, ao invés de uma supressão, nós vamos ter a superativação de áreas cerebrais, da qual a pessoa vai falar assim, meu cérebro não para, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo dormir. Ou senão, na ansiedade patológica, você vai ver as pessoas pensando catastroficamente. O que significa isso? Elas pensam sempre no pior. Vai fazer alguma coisa, ela está pensando que vai acontecer o pior. Vai dar errado, vai acontecer um acidente, o avião vai cair. Então, a depressão, uma supressão em áreas importantes do cérebro, principalmente no lobo pré-frontal, e a ansiedade, uma superativação do cérebro, a ponto da cabeça ficar quente mesmo, superaquecer. Você coloca a mão na cabeça, você vai ver a cabeça está quente, está superaquecendo. Uau. Entendeu? Então, partimos desse princípio. Depressão e ansiedade são alterações no cérebro. Uma suprime e a outra hiperativa. Que legal. E é interessante aquilo que o senhor falou, muito bem, quando nós estamos ansiosos, né? Quando nós estamos ansiosos. Também aproveito aqui para dizer que agora também vou lançar o meu livro, Viva um Dia de Cada Vez, Ótimo, né? Onde eu aprendi também a viver um dia de cada vez, a largar a ansiedade de mão. E a ansiedade é de fato algo que nos leva para um futuro, mas esse futuro, na maioria das vezes, ele não é bom. Ele é sempre o lado negativo do futuro, né? E agora, a fé, ela nos leva a acreditar, a crer em algo que ainda não, né, aconteceu, mas que nós temos uma convicção que ela vai acontecer, né? E que relação, como é que nós podemos trazer a fé? Ou seja, uma pessoa deprimida, ela tem fé? Uma pessoa ansiosa, ela tem fé? Ou é consequência, né? Ou é consequência? Né? Ou, na verdade, uma pessoa que tem fé, ela pode ter, né, depressão ou ansiedade. Né? Então, eu acho que, às vezes, as perguntas até revelam também quais são os nossos pontos ou modelos de leitura do mundo. Entende-se que uma pessoa com fé, ela está protegida ou guardada de alguns fenômenos. Dentre eles, as questões da psique. E é interessante porque há muito tempo atrás, acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei no YouTube, tomar remédio psiquiátrico é falta de fé em Deus? E aí eu dei uma explicação que eu quero reproduzir aqui, é que as pessoas não têm essa pergunta para qualquer outra área da saúde que não a área psi. Então, uma observação. Se uma pessoa tem um problema gastrointestinal, ninguém pergunta assim... É fé em Deus? Será que é falta de fé? Será que é falta de fé um problema gastrointestinal? Boa. Nunca tinha pensado por essa... Uma pessoa teve, sei lá, um problema de circulação. Uma pessoa teve uma dor de cabeça. Ninguém pergunta assim, será que eu tô com falta de fé? Por isso eu tô sentindo isso? Mas na área psi... As pessoas, assim, imediatamente elas têm isso. E por quê? E aí eu fui procurar, pelo menos eu criei essa lógica explicativa, que quando o platonismo, né, e depois o neoplatonismo entra na cultura cristã, até como uma forma mesmo ali de Paulo, no Novo Testamento, tentar alcançar os gregos, né, e os romanos, que estavam ali também sendo... já vinham da estrutura grega de um modo de pensar, nós fizemos uma cisão, assim como Platão, que o mundo além, então, da Lua, então ele chamava do mundo supralunar, é o mundo das coisas boas, o mundo das coisas perfeitas. E o mundo sublunar era o mundo das coisas ruins. E aí, quando surge a palavra psique, entende-se o quê? Alma, espírito. E, na verdade... a psicologia não cuida nem da alma, nem do espírito. A psique, ela cuida de processos mentais. E processos mentais se dão aonde? No cérebro. Eu só posso saber de processos mentais das quais as pessoas usam a sua cognição, a sua capacidade de falar, a sua capacidade de expressar, e aí sim eu tomo consciência e ajudo ela a refletir sobre aquilo, sobre como estão sendo os processos mentais, qual é a leitura, a forma de análise, as crenças que ela está usando para lidar com aquela situação. Então, na cultura cristã,
começou a separar essa ideia do corpo e da alma. Então, quando as pessoas lidam com o corpo, é uma coisa normal, é médico e tal, não sei o quê. Mas quando as pessoas lidam com algo impalpável, que aí, tá vendo, se lê originalmente psique, coisas do espírito, então só Deus pode lidar com isso. Então criou uma mística de que o psicólogo, o psiquiatra está atuando na área da mente, está atuando na área da alma, ou está atuando na área do espírito, aliás, né? E aí, olha só para você ver, agora os problemas da psique entende-se problemas da alma ou do espírito. E por isso que as pessoas começam agora a ter a dúvida. Então pode ser falta de fé, porque isso está no nível de espiritualidade transcendente. Quando na verdade nós estamos falando de psique, estrutura cerebral e funcionamento cerebral. Então, para mim, vou tentar traçar essa lógica. Pelo fato da interpretação de que corpo e alma são coisas diferentes, e a palavra alma, na sua origem etimológica, ter como base etimológica uma das suas formas psique, né? Ou pneuma, que você vai ver lá também. Sim, sim. E aí as pessoas transmitiram essa ideia espiritual ou espiritualista para a psicologia, para a psiquiatria, para a psicoterapia. Sim, sim, então, as pessoas aderiram o quê? Problemas da mente são problemas da alma. Problemas da alma são problemas espirituais. Logo, são problemas de fé. Exatamente. Então, é uma construção do senso comum. O senso comum tem a sua forma de lidar com essas questões. Ele não sabia, as pessoas não sabiam, ele nem tem que saber também. E eu acredito que a psicologia e a psicologia científica tem que ajudar as pessoas a reconhecer, entender e perceber a necessidade do psicólogo e da sua atuação. E aí eu vejo que dentro da igreja a gente precisa trazer a mesma consciência. Olha, quando você está com um problema psicológico, você não está com um problema da alma necessariamente. Você não está com um problema no seu espírito. Logo, não é um problema espiritual, não é um problema de fé. É um problema que inclui o seu corpo e os processos mentais localizados no seu cérebro. Exatamente. Entendeu? Sim, sim. E às vezes tratamos o que é espiritual, queremos tratar o que é espiritual no psicólogo, queremos tratar o que é da alma com o pastor, e queremos tratar o que é do corpo com o pastor, o que é do espírito no médico, e há um desentendimento, né, por causa desse desconhecimento. Talvez isso seja gerado também alguma confusão por causa de muito se falar sobre as doenças psicossomáticas. Sim, que aí, olha só que interessante. A psicossomática é a demonstração mais cabal, mais expressiva, mais palpável de que a psique, ela não é um transcendente espiritual. Ela é um processo mental, logicamente não palpável, mas real. Isso. Que inclusive de tão real, ela causa manifestações no corpo. Então, a psicossomática demonstra como uma vez o seu cérebro não funcionando, o processo mental não funcionando da maneira devida, ela consegue atingir o corpo provocando doenças, provocando reações físicas, alergias e problemas graves, inclusive. Inclusive, a baixa de imunidade piora em resultados de melhora em algumas doenças. Entendeu? Então, a psicossomática é igual a isso. O pessoal entende que é uma espiritualidade se manifestando, mas na verdade é o contrário. É a psique na sua forma agora evidente, mostrando que o cérebro consegue afetar o corpo. Eles não são coisas separadas. E é isso que eu falo que é um problema do platonismo, a dicotomia. Então, nós trouxemos a dicotomia para esse mundo não só religioso, mas para o mundo da saúde. Enquanto, na verdade, o ser humano é um ser holístico. Então, o holístico é um ser integral. É aquele que é total. Você não pode separar a mente. Então, você não pode ignorar as coisas que estão acontecendo na sua mente e achar que isso não vai ter resultado nenhum no seu corpo. E vice-versa. Você não pode achar que os problemas do corpo não vão afetar a mente. Entendeu? Então, nós somos um ser integral e precisamos ter essa realidade, assim, evidente, manifesta na nossa vida, agora com maior clareza, né? E dentro desse campo da fé, eu me recordo claramente de Elias, né? Sim. Elias, um homem que orava e fazia chover,
o homem que orava e fazia parar a chuva. Descia fogo do céu. Exatamente, fogo do céu. O homem que deu direção lá para a viúva, né? Multiplicou. Depois recebe uma informação, entra, né, numa depressão profunda, é alimentado por corvos, mas ali, nitidamente, o próprio Deus, ele trata a depressão de Elias não no campo espiritual, nem no campo físico. Não é verdade? Olha que interessante. Quando ele fala assim, levanta-te, ele está comendo, ele vai lá, levanta-te. Ou seja, eu ainda tenho um propósito para você, o seu propósito espiritual. Você ainda continua sendo aquele homem que você era. Você está vivendo um momento por causa de uma decisão ou por causa de uma informação que você teve, te levou à depressão. Por causa de um medo, por causa de um trauma. Sim. Né? Eu vejo que se você observar a trajetória do que aconteceu com Elias sofre uma estafa depois dele, então, lutar ali contra 400 profetas de Baal, Sim. 400 profetas de Azera. Então, 850 pessoas ali que estavam contra ele numa luta, passou o dia inteiro ali fazendo um teste, uma prova para saber qual é o Deus verdadeiro. Ele, como ser humano, chega numa estafa, num cansaço. Esse cansaço físico afeta a mente. Então, ele fica fragilizado emocionalmente. Porque, tá vendo? Quando você está cansado, exaurido fisicamente, a sua mente acompanha não tendo uma resistência emocional mental. Isso aí, diminuição do fluxo sanguíneo no lobo pré-frontal. E aí ele recebe uma ameaça de uma pessoa, não é uma pessoa qualquer, né? É o Fernandinho Beiramar da nossa época, da época do passado. Então, ou seja, realmente, se ela falou que iria matar ele, ele ficou com medo. Mas você vê, devido, até por comparação, a ameaça daquela mulher, comparado ao fenômeno que ele acabou de viver, não é proporcional. Exatamente. Ou seja, poxa, se acontecer um milagre dessa proporção, dessa dimensão, o que é uma ameaça de uma mulher dessa? Exatamente. Porém, ele está exaurido, ele está exausto. E aí, olha só para você ver os movimentos, né? Ele dispensa o seu moço, ou seja, então, o que um depressivo faz? Fica isola. Fica só. E aí, ele vai para o deserto, ou seja, então o quarto ali, vamos imaginar, ele vai para debaixo de uma árvore. Um pé de zimbro. E dorme. Então, todos os movimentos de uma pessoa depressiva. Então, ele não quer contato com pessoas, ele se isola num lugar e ele só quer dormir. Por quê? Porque o cérebro não está funcionando, o cérebro não quer estímulo. Por que as pessoas ficam no escuro na depressão? Porque está tão fraco esse funcionamento cerebral que o cérebro não está querendo estímulo. Todo menor esforço para o cérebro é muito cansativo. Então por isso que as pessoas dormem, dependendo agora do nível e gravidade da depressão, as pessoas chegam a dormir 10, 11, 12 horas por dia, 14 horas por dia. Então é muito tempo dormindo, é como se o cérebro estivesse tentando poupar um pouco da sua energia. E aí ele vai agora lá para uma caverna ali e olha só, vem um anjo e toca nele. E aí, vai lá, traz pão e traz água. E ele come, bebe, e aí o que a Bíblia fala? Ele dorme. Volta a dormir. Ele dorme. Tá vendo? O anjo poderia só ter falado assim, ó, acorda aí. Não, tá vendo? Ele tem um toque. Tá vendo? Então, é uma acolhida. Por que o anjo tem que tocar nele? O anjo poderia só dar ali um estímulo, sei lá, de energia nele. Sim. Entendeu? Sim, então, sim. tem o toque, tem a água, tá vendo? Então, os eletrólitos do nosso corpo, a recomposição da energia do nosso corpo, sim. E tem ali, tá vendo, o carboidrato, que vai fazer o quê? O pão vai virar açúcar e vai ajudar no funcionamento cerebral, porque o seu cérebro funciona com açúcar, viu, gente? Glicose. Por isso que pessoas muito ansiosas gostam muito de doce. Aqui, ó, um segredo pra você saber se você é ansioso. Você gosta demais de doce? Então, comece a perceber que você pode ser uma pessoa ansiosa. E aí, olha só, a Bíblia fala, e ele volta a dormir. Exatamente. Ou seja, ele descansa. Ele tem um período de descanso. E aí, de novo, o anjo vem, dá comida para ele, dá a bebida, e aí ele fala, com a força daquela comida, daquela água, ele anda 40 dias até Horebe, o monte do Senhor. E é interessante que a forma como o Senhor fala com ele através do anjo, longa é a sua caminhada. Isso aí. Ou seja, não terminou o propósito. E ele começa a falar assim, não, você não está sozinho não, tá vendo? Ou seja,
que é a ideia da pessoa depressiva. Isso são os aspectos, tá vendo, gente, psicológicos. Quais são os aspectos psicológicos? E aí, esse é o principal. Nós temos ali 9 requisitos, sendo que se você tiver 5 dos 9 no DSM-5, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, você está dentro de um quadro depressivo. Mas entre eles, o primeiro que você tem que ver é a perda de prazer ou vontade em alguma coisa que antes você tinha prazer, se você tinha motivação. Então a pessoa perdeu o prazer e perdeu a motivação em fazer alguma coisa. A segunda coisa, ela começa a apresentar uma fadiga. Depois sonolência ou insônia, mudança no apetite, ou seja, ela começa a comer demais, ou agora perder quilo, ela chega a ganhar 5 quilos em um mês, ou chega a perder agora alguns quilos em um único mês. Ela começa a ter um sentimento de inutilidade e culpa desproporcional. E aí começa os aspectos do quê? Pensamento suicida. Eu não queria estar vivo, era melhor eu estar morto, eu podia dormir e não acordar mais, podia acontecer alguma coisa e eu simplesmente... Elias, eu não sou como os meus pais. Isso aí. Né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Exatamente. Pode me levar. Isso aí. Então, esses são os pensamentos suicidas. Depois vem a ideação suicida. E se eu fizesse isso? E se eu tentasse aquilo? E se eu fizer isso aqui e daquela forma e aí acabar com a minha vida? Então, esse já é uma fase maior, assim, mais grave. E depois vem a tentativa de suicídio. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para cada tentativa de suicídio, a pessoa aumenta em 40% a chance de, na próxima vez, ela ter o óbito. Meu Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, eu acho que isso é uma desmistificação interessante do quê? De que a depressão, ela não é uma tristeza e nem sempre ela tem uma manifestação de choro. As pessoas acham que quando a pessoa está numa depressão, a pessoa está chorosa. Nem sempre. Muitas vezes, e eu acho que aí vale a pena também ressaltar aqui, muitas vezes nós vamos ver nas mulheres uma melancolia, pode até ter choro, mas a maior característica da depressão, ausência de prazer e motivação, sentimento de inutilidade e culpa. Entendeu? Então a pessoa tem uma anedonia, ou seja, falta de prazer. Inclusive as pessoas falam, eu não sinto gosto da comida. É muito comum. Entendeu? As cores perderam a sua vibração, o seu brilho. Então não tem brilho nas coisas, eu não vejo motivação nas coisas, eu não quero fazer nada. E aí vem a consequência da ideação suicida, tentativa de suicídio. Entendeu? Já para os homens, você vai ver irritabilidade. Homens e adolescentes. Homens e adolescentes, você vai ver irritabilidade como uma marca da depressão. Eles ficam irritadiços desproporcionalmente de forma muito frequente, contínua. Entendeu? Que é uma quebra também de paradigma daquilo que as pessoas têm como depressão. Sim. Porque a gente chama isso de depressão atípica. Então a depressão atípica é muito comum em homens e adolescentes. Adolescentes que estão batendo agora em todo mundo, estão agredindo, estão fazendo alguma coisa, ele muitas vezes pode estar num quadro ou mostrando um quadro depressivo. Assim como um homem começa a se irritar, bater, xingar, brigar com a mulher, brigar no trabalho, isso começar a acontecer 2, 3 vezes por semana, isso é considerado uma depressão atípica nos homens. Ok. E no caso da ansiedade, como é que nós definimos a ansiedade aí nesse campo? Então, o Augusto Cury, ele trouxe o conceito do pensamento acelerado, que para mim é uma ansiedade. Ele colocou... Síndrome do pensamento acelerado. Ele foi brilhante em criar ali o conceito, a síndrome do pensamento acelerado. Eu concordo que ele não é a ansiedade no modelo que a gente costuma ver, mas é uma ansiedade. Que as pessoas vão falar, minha mente não para, eu não consigo parar de pensar. Eu vou dormir e fico pensando em tudo que aconteceu no dia ou no que vai acontecer no dia anterior. Isso é ansiedade, entendeu? Ansiedade que é um nível de estresse aumentado, tá vendo? Uma hiperativação cerebral. Contudo, tá vendo? Ele não tem um elemento psicológico catastrófico. Que aí é um outro tipo de ansiedade, tá vendo? Então você tem a ansiedade do tipo aceleração do pensamento, irritabilidade por causa daquilo ali, você não consegue dormir, que pra mim é ansiedade. Eu acho que embora colocou o nome, mas é um tipo de ansiedade. E você tem a ansiedade
como um pensamento catastrófico que vai causar os outros tipos de ansiedade. Assim como nós temos tipos de depressão, você tem tipos de ansiedade. Então você tem a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, que é uma ramificação da ansiedade. Você tem a fobia, que é o medo desproporcional de alguma coisa. Então, exemplo de uma barata, de um besouro, de galinha, de qualquer outro bicho. Né? Você tem ali a questão do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Né? Você tem o outro relacionado a pessoas que... a hipocondria, né? Pessoa que agora acha que está doente sempre. E você tem a questão do pânico. Entendeu? Então, essas são as 5 ramificações da ansiedade, que aí eu poderia incluir aqui a 6ª, síndrome do pensamento acelerado. Entendeu? Então, mas são tudo ansiedade, embora as pessoas às vezes não percebam como ansiedade. Mas existe ali uma faixa de algo comum, por exemplo, que a pessoa está, por exemplo, está 10, 12 horas numa atividade, levanta, toma um pequeno almoço, toma um café da manhã, vai para o trabalho, trabalha o dia todo, às vezes vai fazer um exercício físico, às vezes vai para a igreja, às vezes vai para fazer outra coisa, e de repente o corpo deita na cama. É claro que há ali um espaço que é tolerável para a pessoa começar, né? Ou aquela fase de chegada, despir, tomar o banho, já é a fase normal dessa pessoa desligar. Ou mesmo depois que a pessoa passa por esse processo e ela deita, vou dormir, e ainda continua ligada, já é ansiedade. Sim. A ansiedade, temos que definir isso também, é importante. A ansiedade é um sentimento normal da nossa vida. É normal sentir ansiedade. Porém, a ansiedade, ela vem para quê e com qual função na nossa vida? Exatamente. Para nos preparar para um evento futuro. Então, nós temos um evento que vai acontecer na semana que vem. Eu tenho uma prova lá no colégio. Então, eu vou estudar hoje e continuar estudando para chegar na semana que vem fazer uma boa prova. Se eu não tiver ansiedade, o que eu vou fazer? Ficar tranquilo, e aí a ansiedade vai aumentar no pico no dia anterior da prova. Aí, no dia anterior da prova ou no dia antes da prova, minutos, horas antes da prova, a pessoa vai ser tomada de uma ansiedade muito grande e vai estudar. Que não é estudo, né? É só uma leitura para gravar e depois esquecer, como diria o professor Pierre-Louis de Piazzi. Então, a ansiedade nos prepara para eventos futuros. Então, está no sistema límbico e é responsável pela manutenção da nossa vida. Ela é um mecanismo importante para a preparação para eventos futuros. Então, isso é ansiedade normal. A ansiedade patológica é justamente isso. Uma superativação, que aí o Byung-Chul Han, ele fala no livro dele, A Sociedade do Cansaço, ele fala que nós estamos superativados, hiperativados com uma série de estímulos. Então, o telemóvel, as telas como um todo, o excesso de informação, o nosso trabalho mental. Então, ele fala que nós estamos queimando de dentro para fora. E isso está gerando aí os vários transtornos, né? Segundo ele, a hiperatividade, burnout e outros sintomas, né? E quando você vai ver a ansiedade agora patológica, né, que ela vai se dar nos fenômenos psicológicos, ela vai sempre ter um tom catastrófico. Entendeu? Então, nós temos a ansiedade normal, mais uma vez, então, focando. Você tem a ansiedade como um fenômeno de um excesso, de uma hiperatividade cerebral, por causa do nosso modo de vida. E agora nós temos uma outra patologia, que é uma angústia voltado para o tipo de pensamento catastrófico. Então agora, exemplo, no pânico, eu estou tendo um taquicardia, e a pessoa começa a medir a pressão dela, e aí ela tem hiperventilação, um aceleramento cardíaco, sudorese, a boca seca e tensão. Aí ela começa a falar assim, meu Deus, eu estou morrendo. Eu estou morrendo e agora preciso do médico, me leva no médico, aí a pessoa chega no médico desesperada, entendeu? Ó, tô sentindo um formigamento, ela não sabe se é na mão esquerda, no braço esquerdo ou no braço direito, agora ela começa a confundir. Mas deu formigamento, meu Deus, é um ataque cardíaco. E aí, ou seja, chega no médico, faz todos os exames, faz lá como é que tá a oxigenação e tudo normal.
Aí o médico fala, olha, você teve uma crise de pânico. Aí a pessoa fala assim, vixe, olha só então o que aconteceu. Aí ela se atenta para começar a tentar perceber o que está acontecendo com ela. Então a ansiedade tem esses níveis: preparação, superativação, hiperatividade, por hiperatividade, e agora fenômeno psicológico, angústia por causa de pensamento catastrófico. Então o pânico tem um pensamento catastrófico, o toque tem o pensamento obsessivo, entendeu? Na hipocondria, um pensamento também obsessivo, mas especificamente com doenças. No TAG é muito mais parecido, para mim, seria muito mais parecido com a síndrome do pensamento acelerado, entendeu? A pessoa fica agitada, ela fica, não consegue dormir, ela tá hiperativada, ela não para de pensar nem um minuto e ela fica irritada com esse tipo de comportamento, entendeu? É possível uma pessoa, eu acredito que deva ser uma loucura, né? Mas é possível uma pessoa oscilar sempre em ansiedade e depressão? A gente chama isso de sintoma misto. Então, é muito comum pessoas com depressão ter ansiedade. E é muito comum pessoas com ansiedade desenvolver um quadro depressivo. Meu Deus. Entendeu? Então, inclusive, tem remédios específicos para isso. Existe a depressão clássica, que é isso, é uma baixa, a pessoa fica muito ruim. Porém, você vai ter nos sintomas mistos, o fundo é depressivo, ou seja, o quadro principal é depressão, porém tem sintomas ansiosos. Porém, olha só essa afirmativa. Toda pessoa ansiosa vai desenvolver depressão se ela não cuidar. Uau. Mas nem toda pessoa depressiva vai ter ansiedade. É porque essa oscilação gera até confusão na pessoa que está do lado, né? Sim. No marido ou nos pais, né? Hora tá triste, hora tá agitado. Né? Agitado, querendo com viver. insônia, não consegue dormir e tal. E é um desafio, né? Um desafio muito grande. Mas nós sabemos que vivemos num mundo em que as cobranças, né, são muitas, né? Nós temos que ser tudo, nós temos que fazer tudo. E não pode ser amanhã, tem que se fazer hoje. Né? Tem que ser, e algumas coisas não pode ser hoje, tem que ser na parte da manhã. Outras não tem que ser na parte da manhã, tem que ser naquela hora. Outras não tem que ser naquela hora, tem que ser agora. Né? Então isso pessoas que não conseguem fazer essa gestão emocional, né, ele começa a desenvolver essas patologias. Mas, doutor, dentro dessa realidade que nós falamos sobre depressão e ansiedade, no caso da depressão, o que essa pessoa que está vivendo, né, que está nos ouvindo agora, que está, né, participando desse podcast, que já partilhou até para amigos aí que tem que vive essa realidade, dicas práticas. Essa pessoa começou a ver que está começando a ficar sonolento, está começando a se afastar de outras pessoas, está começando a perder esse gosto pela comida, as cores já não são mais tão vivas, os eventos já não fazem mais muito sentido. Qual é a sua dica para essa pessoa, né? Para ela... Porque eu vejo sempre que as pessoas com depressão ou com ansiedade, elas retardam muito o início do tratamento, né? Por não reconhecer que é uma depressão, ou por não reconhecer que é uma ansiedade. Então, qual que é a dica aí do senhor para essa pessoa, dica prática aí? Primeira coisa, fazer exame de sangue. Uau. Ela tem que fazer um exame de sangue completo e priorizar a verificação da taxa de vitamina B12, que age diretamente no cérebro e é responsável pelo funcionamento cerebral, pela cognição, pela capacidade de memória, de tomada de decisão. A vitamina D de dado, que uma vez baixa pode gerar tanto sentimentos negativos quanto pensamentos negativos. E a tireoide, que é com certeza uma das maiores glândulas que nós temos aí no corpo e que afeta os hormônios, trazendo sintomas depressivos e ansiosos. A maioria das vezes, né, você pode ter os sintomas mistos também dentro de cada um, mas o hipertiroidismo,
você vai ter mais sintomas de irritabilidade, de ansiedade e inclusive uma perda de peso, insônia. Mas no hipotireoidismo, você vai ter sintomas de depressão, tristeza, ganho de peso, né, e essa perda da motivação. E muitas vezes a pessoa está com problemas na tireoide. E o sintoma depressivo é decorrente da tireoide. Entendeu? Então não tem nada espiritual e não tem nada psicoemocional. Sim, sim. Entendeu? Ou seja, foi um problema orgânico. E aí ela tem que fazer os exames hormonais, os homens de testosterona, a mulher de progesterona e estrogênio, e cortisol basal, que seria o nível, o cortisol, o hormônio da irritabilidade e da ansiedade, quando está em excesso. Quando ele está no nível normal, nós estamos aqui, alerta, conversando, Sim. nós estamos com um nível de cortisol bom. Mas quando você fica muito ansioso, pode ser que você esteja tendo um nível de cortisol aumentado, e aí ele vai gerar irritabilidade e ansiedade. Então, faz o exame de cortisol basal e o exame de cortisol noturno, se você for uma pessoa mais ansiosa na parte da noite ou na parte da manhã. Então, você faz ali o matutino ali, né? Excelente. Então, essa é a primeira dica. Primeira dica fantástica. Faça exame de sangue, precisa fazer exame de sangue. Pessoas ali, profissionais que hoje estão atualizados, precisam indicar o exame de sangue para verificar fatores orgânicos que vão implicar na depressão e na ansiedade. E no caso das pessoas que convivem com essa pessoa, qual que seria a dica que o senhor dá? Porque geralmente nós temos uma tendência por um período, ter muita paciência. Tentar entender, tentar compreender, tentar achar uma resposta. Tendo em conta que ainda não há resposta, só o que você tem que fazer é paciência, né? Então, eu acredito que a família, ela é importantíssima para levar a pessoa ao tratamento. Porque, vamos pensar, uma pessoa que não consegue escolher a roupa dela, ela vai conseguir marcar uma consulta? Sim. Ela vai conseguir se preparar para ir na consulta? Esperar o dia, verificar o horário? Então, a família tem que dar o apoio, o suporte para a pessoa procurar o tratamento. Muitas pessoas vão falar assim, mas o fulano não quer procurar o tratamento. Por quê, gente? Porque o cérebro dele está deprimido, ele não acredita em possibilidades da vida. Então, você tem que ter consciência que o cérebro dessa pessoa não está funcionando direito. Então, vamos marcar, vamos sim, aí você vai insistindo, insistindo, a pessoa vai. Traga uma pessoa da qual ela confia, da qual ela gosta. Olha, nós não podemos deixar de ir, fulano, nós vamos. Então, precisamos ir no médico, precisamos ir no psicólogo, precisamos ir no psiquiatra. Se a pessoa parou as suas atividades, tem que ir para o psiquiatra e o médico fazer os exames. Okay. Se a pessoa está iniciando, olha, então vamos iniciar com um processo terapêutico e ver se a pessoa dá conta de mudanças e fazer algumas mudanças ali na sua organização e na sua mente, conseguir fazer. Entendeu? Agora, tem algumas pessoas e tem alguns casos que às vezes precisa de internação. Não, aquelas que tentaram suicídio, por exemplo. Às vezes a família, já tentei, a pessoa não quer, ela não quer ser tratada, não quer. Mas na realidade não é que a pessoa não quer, a pessoa não está em condições de poder decidir. E se ela não está em condições de poder decidir, quem pensa é quem está ao redor dela. Então nós temos que arranjar aqui estratégias, né, para poder desenvolver e criar aí uma forma de levá-la. Isso mesmo. Né? E no caso da ansiedade, doutora, qual é os exercícios, né? Qual é a forma de nós falarmos assim, essa pessoa está ansiosa, essa pessoa está vivendo um quadro de ansiedade. Como é que um familiar pode definir isso? Porque a ansiedade também, ela leva a pessoa a cometer algumas loucuras, né? Alguns desvaneios também, né? Em busca daquilo que, para sanar a ansiedade, ela começa a trabalhar muito, começa a se entregar muito para determinadas coisas, a entrar em situações que não deveriam por causa dessa ansiedade em ter alguma coisa. Tá vendo? Mais uma vez, eu acho que, inclusive, tanto na depressão quanto na ansiedade, você tem que levar a pessoa para um profissional diagnosticar, porque existem vários tipos de depressão e existem vários tipos de ansiedade. Então, vamos supor, na ansiedade, onde a pessoa tem crise de pânico, você tem que ensinar a pessoa uma técnica de respiração. Então, a respiração 3, 1, 5, alguns vão fazer 3, 2, 5. Então, você inspira pelo nariz em 3,
Prende o ar 1 segundo ou 2 e solta pela boca soprando. Vamos fazer aqui, doutor? Vamos fazer os dois juntos? Vamos lá. Então como é que é? Vamos fazer a respiração. É uma então, técnica, né? Você se posiciona, descruza as pernas, coloca a mão sobre os seus braços, a mão sobre suas pernas, né? Sim. E aí, sopra um pouquinho para fora, né? E agora você inspira, puxando pelo nariz, ok? Durante Nós vamos contar até 3. Até 3. Ok? Então, 1, 2, 3 e... Parou. Solta pela boca soprando. Isso. Relaxa o ombro, o pescoço. Vamos mais uma vez? Puxa, então, a respiração em 3 pelo nariz. 1, 2, 3 e... Parou. Solta soprando. Isso, tá vendo? Ei, que bom, que bom, que bom, que bom. Fazer essa respiração de 3 a 5 vezes comprovadamente diminui sua frequência cardíaca. Uau. Oxigena o cérebro, traz a capacidade da pessoa de pensar racionalmente. E aí vai ajudar ela na crise de pânico. Então ela tem que entender o que é uma crise de pânico. Então eu costumo fazer uma psicoeducação. Ela vai aprender essa técnica e ela vai entender quais são os gatilhos e começar a ter mais consciência durante a crise e aí diminuindo. Às vezes com auxílio de algum remédio, algum SOS ali. Então aprender respiração para a crise de pânico, fundamental. E depois dormir bem, porque você vai ver que esse inclusive é um, como eu posso falar assim, é um gatilho em looping da pessoa ansiosa, que ela fica ansiosa e não consegue dormir. E aí, quando ela não consegue dormir, ela fica mais ansiosa. Então, dormir bem é fundamental para quem está com ansiedade. Então, aí nós temos fitoterápicos, temos várias coisas que dá para você poder tentar usar e ajudar na qualidade do seu sono. E o exercício físico também ajuda bastante. Bastante, né? Muito bem. Ok. Então, para nós concluirmos, né, a temática deste podcast, a ansiedade e a depressão tem alguma relação com a fé, pode atingir a nossa fé, pode afetar a nossa fé em algum momento? Como nós falamos que o ser humano é um ser holístico, o que nós temos que perceber é que tudo que afetar o nosso corpo vai afetar a nossa mente, logo vai afetar a espiritualidade. Então a capacidade de uma pessoa de se conectar com Deus tem a ver também com a qualidade da sua saúde física e mental. Então uma pessoa que está deprimida, ela não vai sentir vontade de orar, ela não vai sentir vontade de ler a Bíblia, até porque ler a Bíblia vai ser uma coisa muito difícil para ela. Ela precisa ser acolhida. Então ela precisa de um apoio daqueles que têm fé. Porque ela vai precisar acreditar, confiar e estimular o cérebro dela a pensar dessa maneira. Então, mais uma vez, se a gente vê a depressão e a ansiedade como doenças, nós iremos fazer agora o contrário. Não perguntar se essa pessoa está com falta de fé, mas usar a fé para sermos pessoas que acolhem. Usar a fé para ser pessoa que tolera. Isso. Usar a fé para ser uma pessoa que agora ele transmite e quer gerar fé no outro. Exatamente. E não, tá vendo, essa pessoa está assim por falta, mas sim, olha, uma vez que nós temos fé, nós ajudamos pessoas assim, porque entendemos que essa pessoa está doente. É basicamente a pessoa que partiu os 2 pés. Uhum. Se ela não encontrar alguém que a transporte até a igreja, ela não conseguirá vir à igreja sozinha. Isso aí. Né? Então, dentro desse campo, nós vamos ter que encontrar pessoas que a transporte, né? Para isso, que ajude a ir até um médico, até um profissional, que acompanhe, que aconchegue, que abrace, né? Que ofereça todo o suporte necessário para essa pessoa poder voltar de novo a se conectar. Muito bem. Doutor Misael, muito obrigado mais uma vez por esse tempo tão precioso. Eu tenho certeza que todos os telespectadores estão assim
né? Aí já clicando e partilhando para todos os amigos, porque notícias boas, né? Nós partilhamos, notícias boas nós enviamos para os amigos, e isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez, de verdade, por esse carinho, por todas essas informações, por todas essas, por todo esse tempo, né, que o senhor tem dedicado aqui para que nós possamos trazer mais informações e abençoar aí todas as pessoas que estão nos ouvindo. Ótimo. Agradeço demais. Espero que você, a partir de hoje, nunca mais fale com uma pessoa que tem ansiedade ou depressão, tem falta de fé. E sim, use a sua fé para ajudar pessoas com depressão e ansiedade. Isso mesmo. Muito bem. Eu tenho certeza que você descobriu, né, informação, teve acesso à informação hoje que vai mudar a sua vida. Porque esse é o objetivo desse podcast, é trazer uma informação do céu para que você viva de forma plena e objetiva aqui na Terra. Então, se você conhece alguém que está sofrendo, né, de depressão, alguém que está sofrendo com ansiedade, talvez você conheça alguém que está sofrendo de culpa, porque um dia alguém disse que essa pessoa, né, a depressão foi por causa da fé dela, a depressão, a ansiedade foi por causa dela estar envolvida, né, com a fé. Cuide dessa pessoa, seja de fato um amigo dessa pessoa, acolha essa pessoa e mostre para ela esse podcast, apresentei ela, divulgue para ela, para que ela possa ter acesso a essa informação. E com certeza essa informação vai fazer com que ela tenha um olhar diferenciado sobre tudo aquilo que ela precisa, tá? Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. E nós aqui do podcast continuamos, sempre nos reunindo aqui para trazer um papo gerado no céu para abençoar a terra. Te espero num próximo episódio.